Uma consulta? Tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique. Eu vim marcar uma consulta? Tique, tac, tique, tac, tique, tac. Eu vim marcar uma consulta? Tique, tac, tique, tac, tique. Ai, dor nas costas. Tac. Eu vim marcar uma consulta? Tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac, tique, tac. Maria Aparecida Garcia Ribeiro, sou eu! Ai, só um minuto. Eu quero chamar ao palco Maria Aparecida Garcia Ribeiro. Pode vir. Seja bem-vinda. Palmas para ela, gente. Obrigada. Pode ficar à vontade. Olá, gente. Boa noite. A Maria vai compartilhar com a gente a experiência dela de usuária de serviços públicos através do SUS. E eu queria agradecer a todo mundo pela presença e a Educartes por fazer esse evento possível. Maria, obrigada por vir. Você podia contar para a gente há quanto tempo você utiliza o serviço público de saúde? E se você pudesse contar para a gente um pouquinho da sua experiência utilizando esse serviço. Bem, eu uso o sistema de saúde desde sempre, né? Desde que eu fui mãe, que comecei a levar os meus filhos aos médicos, aos postos de saúde, aos hospitais públicos. E como eu sempre trabalhei na área da educação, eu usava sempre os hospitais do governo, né? Uhum. E as experiências que eu vi, que eu vivi, que eu vivenciei nessa época, foram assim, não tão ruins como as que eu vejo hoje. Uhum. Naquela época, as coisas eram mais fáceis. Eu acredito que, por conta da demanda ser menor, né? Então, isso facilitava um pouco, e também por ser um hospital, entre aspas, privado, porque era o hospital do servidor municipal, servidor estadual, então não tinha acesso ali todo tipo de população, somente os funcionários e seus familiares. Então, eu achava, naquela época, para você ter uma ideia, minha filha precisou fazer uma cirurgia aos 18 anos e eu pude acompanhá-la, eu pude ficar com ela durante o período em que ela ficou hospitalizada. Quando hoje eu vejo, já presenciei muitas vezes, mães querendo acompanhar os filhos para tomar uma injeção e não poder, né? Por quê? Porque a sala ali onde os pacientes são medicados não comporta, né? São pequenas, são acanhadas, e também o próprio pessoal, os técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, não permitem, porque atrapalha, por não ter mesmo um espaço físico maior, e não permite. Então, a mãe tem que entregar o filho e ficar ali, esperando. E, entre outras coisas, vejo também hoje a dificuldade para se marcar consulta, para se adquirir um remédio, para ter acesso a especialistas que não existem, né?
Quando você utiliza esse serviço público de saúde, quais são as maiores dificuldades que você encontra? É chegar ao lugar, é marcar uma consulta, é o tempo de espera do exame? O que é mais difícil, na sua opinião? Tudo é difícil. Nada é fácil no sistema público de saúde. Não que não existam coisas boas, né? Mas, a começar, que a dificuldade para se chegar a um posto de saúde, ou um autoatendimento, né, onde tem um pronto-socorro, é difícil de chegar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando você chega lá, as filas são quilométricas, porque existem poucos e não dá para atender a demanda, né? Então, é complicado. Fica se esperando. Eu mesma já passei um período todo da manhã aguardando para ser atendida por um ortopedista, que, no fim, quando chegou a minha vez, que eu fui fazer a ficha, para me dizerem, mas hoje não tem ortopedista. E você precisou pagar por um serviço? Aí eu precisei procurar, porque eu havia quebrado um dedo, né? E eu tinha tido uma queda, quebrei um dedo, precisei procurar um hospital privado para que eu pudesse fazer aquilo, que eu não ia ficar com o dedo quebrado, que o ortopedista só viria na próxima semana. Ele já tinha vindo naquela semana. E isso sem contar que o raio-x estava quebrado. Às vezes você marca, o ortopedista vem tal dia, quando não é uma coisa de muita urgência, né? Então você marca para fazer aquele raio-x, e no dia o aparelho está quebrado. Então, você não consegue fazer. E você tem alguma coisa que você poderia apontar para a gente que mudou nesses anos no serviço de saúde, com relação à quantidade ou à qualidade? Como que você acha que desenvolveu, que você observa que tenha mudado? O que mudou, eu acredito assim, hoje existem um maior número de unidades básicas de saúde, mas que ainda está longe de abranger a demanda. Ainda assim, embora tenha mais, mas a população cresceu e a população está doente. A grande maioria é doente, né? Então, não comporta. E com relação à diversidade de serviços, você fica preocupada com o fato de você ter que ir ao médico e não encontrar um médico, um especialista lá? Você já foi ao dentista do serviço público? Eu nunca fui, nunca precisei, mas já presenciei muita gente procurando e não existe. E com relação a remédios, uma das coisas que no Brasil existe é bastante genérico o acesso a remédios, mas a sua opinião, como funciona? Você tem acesso a medicamentos? Você acha que o serviço público oferece esse tipo de produto eficazmente? Oferece, sim, aqueles de uso contínuo e que é mais barato. Então, você passa no médico, o médico faz a receita, e, dentre aqueles remédios, você até pergunta, mas tem aqui na farmácia do posto de saúde? Ele fala, tem, mas quando você chega lá, não tem. E, sem contar que tem médicos que, inclusive, nem olha para você, quanto mais colocar a mão, porque a fila é tão grande, né? Eu acredito até que ele possa ter vontade de dar um atendimento mais carinhoso, mais atencioso, mas ele vê aquela fila enorme que ele tem que atender, então não dá para ele ter esse carinho maior com o paciente. Então, às vezes, ele nem olha. Então, o que a senhora tem? Eu tenho uma dor e tal, então ele vai para a sala de medicação e depois a senhora volta. Então, encaminha, e lá você vai tomar uma injeção de pirona, de Voltaren, que é o que tem. E você acha que a relação entre os pacientes e os médicos, os enfermeiros, mudou? Podia mudar? Você pode falar um pouquinho para a gente? Podia, com certeza, se eles fossem preparados, né, para olhar o paciente como ser humano, né? Porque ele já está ali, usar até aquela frase que eles dizem que chutar cachorro morto, né? E o paciente já está lá carente, necessitado, e ele esperaria, pelo menos, que ele tivesse
que ele fosse acolhido, né? Que ele fosse visto com respeito. E, no entanto, não é isso que acontece. É óbvio que há exceção, né? Você acha que faria muita diferença ter um tratamento? Bastante. Eu acho que seria meio caminho andado, né? Porque ele já iria menos preparado, porque, na realidade, a gente já vai de pé atrás, né? Por quê? Por quê? Porque você já tem experiência, né? Você já viveu a experiência que você não foi bem atendido, que você saiu de lá, que você perdeu o seu tempo e saiu de lá sem conseguir aquilo que você foi buscar. Mas você já se surpreendeu, você já foi surpreendida com o tratamento ou com alguma coisa que você presenciou em termos de relacionamento humano? Ah, já. Como eu disse, tem aqueles que fazem aquilo por amor, né? E não simplesmente porque, sei lá, talvez não saiba fazer outra coisa, né? E o que você acha que precisa mudar, Maria? Não. Eu acho que tudo, né? Que tinha que soltar uma bomba, destruir tudo e começar de novo. Brincadeira, né, gente? Porque toda regra é exceção. É óbvio que tem aqueles funcionários médicos, atendentes, técnicos de enfermagem, que, como eu disse há pouco, gostaria até de dar ao paciente um tratamento melhor, mas não tem, embora haja, ultimamente tem, como lá no meu município, mesmo recentemente, foi inaugurado a Clínica da Mulher, né? O Hospital da Mulher. Nossa, foi um alvoroço aquilo, Hospital da Mulher. É óbvio que ele não tem o mesmo padrão que tem o Pérola Baico, mas seria uma unidade que se esperava que atendesse pelo menos as mulheres daquele município, daquela região. Mas na primeira semana já não se conseguia marcar um ultrassom. O tamanho não foi suficiente. Não foi suficiente. Como eu disse, tem muita gente doente, né? A gente precisa cuidar disso. Né? Se você pudesse contar para a gente, dizer, como usuária do SUS, o que você espera? O que seria ideal? Você chegar num hospital e encontrar o quê? O que te faria sentir orgulhosa do serviço público de saúde? Eu acho que seria você não precisar... Primeiro, não ficar em pé naquela fila, né? Porque, às vezes, você chega de madrugada para conseguir marcar e você fica lá. E se é inverno, aquela época de frio, às vezes garoando, aquelas filas que dão volta no hospital. Primeira coisa, você poderia ter pelo menos um lugar para sentar. Né? E depois, a hora que você fosse atendido, que você pudesse marcar de imediato a consulta que você precisa. Quando você precisasse dos exames, que você não precisasse ser levada para outros lugares, que ali mesmo você conseguisse. E que tivesse unidades básicas que pudesse atender a demanda de determinados, onde elas estão instaladas. Né? E que houvesse, depois que você fosse atendida, que tivesse como você ter acesso ao remédio. Né? E você acha que você tem você já ouviu falar de alguma solução, alguma iniciativa que você acha interessante? Você falou do Pérola Baico. Tem algum outro hospital que você acha interessante, que você acha que devia ser replicado? Alguma organização ou alguma companhia que você acha inspiradora? Eu conheço as AMAs, né? Que têm especialidades. Mas elas estão localizadas onde não tem muita demanda. Então, fica longe para aqueles que precisam chegar até ela e acabam não indo, ela acaba não atendendo quem realmente precisa. Você acha, então, que o problema não é a falta é insuficiente? É insuficiente, tem bastante, mas é insuficiente para o tanto de pessoas que necessitam. Né? E quando você conversa sobre saúde pública, quando você conversa com seus amigos que também usam o sistema de saúde, claro, as pessoas estão frustradas, mas existe alguma ideia? Vocês compartilham alguma ideia? Falam assim, nossa, talvez tenha esse lugar onde eu possa recorrer, ou essa pessoa teve essa ideia boa.
quando vocês discutem sobre saúde pública, tem alguma ideia? Alguém fala assim, poxa, eu devia reclamar ou eu devia procurar isso? Ideia tem, e a gente até reclama, sabe? Mas é malhar em ferro frio. Por quê? Porque não surte muito efeito, porque não há uma... O povo desconhece a força que ele tem. Então, precisaria haver realmente uma união, um número relativamente que impressionasse, né, para que fosse pressionar as pessoas que pudessem resolver esses problemas. E aí eu acho que também está muito desacreditado. Sabe? O povo não, o povo anda meio descrente, sabe, meio cansado. E às vezes a gente dizem que uma andorinha só não faz verão. Então, poucos vão, não conseguem, os demais se acomodam. E você tem alguma sugestão? Você queria sugerir para a gente, compartilhar para a gente alguma ideia e tentar mobilizar, sugerir que a gente fale ou que a gente haja de alguma forma para tentar mudar isso? Eu acho que vocês estão no caminho certo, né? Eu acho que precisa só, na realidade, encontrar mais pessoas, né? Buscar mais pessoas, fazer assim uma divulgação maior. Eu mesmo estou surpresa, né, com o trabalho de muita gente que vai se apresentar aqui, de coisas que eu ouvi hoje e que eu não podia, embora eu tenha pessoa próxima que trabalhe nisso, que eu vejo que luta, mas hoje eu tive certeza que ela vai chegar a algum lugar junto com vocês. Que bom. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada.